Vamos nessa! Segunda live do dia, live rebelde, Dr. Neudson Alcântara, no conterrâneo. Vamos chegando. Fala, Rafa, boa noite. Bruno, Leni, Fábio, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, deixa eu fazer logo aqui o meu convite para meu convidado especial. Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma Live Rebelde. O Dr. Neudson já está na área, já fiz a solicitação, vamos ver se ele consegue entrar lá. Às vezes dá pau no Instagram. Oi, Cris. Boa noite, Sandro. Opa, Henrique. Doutor Neudson Alcântara. Tudo jóia, rapaz? Coisas, tudo ótimo. E você, como é que tá? Tudo tranquilo, melhor agora, né? Conversar um pouquinho com você sempre é uma distração. Rapaz, que coisa boa. É. E os vinhos? Opa, rapaz, não me faça essa pergunta em pleno dia de futebol, né? Mas ficará a posteriori. É verdade. Rapaz, O jogo hoje foi sofrido, não foi não? Foi um pouco arrochado, mas deu certo, né? Deu certo. Isso. Meu amigo, muito obrigado por ter aceitado o convite. Vamos ver se a gente consegue esclarecer o pessoal aqui um pouquinho sobre essa questão da cefaleia, né? Enxaquecas e tudo mais, que é a sua especialidade. Para quem não sabe, eu tive em Santos nesse mês agora de novembro. Foi novembro ou foi outubro? Novembro, né? Foi agora, novembro. 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 E aí, final de outubro. Final de outubro, né? Final de outubro. E aí, doutor Neudson estava lá, a Liane também, eles foram participar de um congresso de cefaleia, né? Congresso Brasileiro de Cefaleia, e eu fui de enxerido para passear e para conhecer Santos, né? E foi excelente, tenho certeza, né? Foi muito bom mesmo. Então, vamos bater um papinho. Mas antes, doutor Neudson, se apresenta aí para o pessoal. Quem é doutor Neudson Alcântara? Cara, excelente, assim, é fundamental, né? Que acho que você tem uma plateia enorme, provavelmente boa parte dos seus ouvintes não me conhecem, mas eu sou um apaixonado, igual a Liane, né, pela neurologia, sou neurologista, fiz também residência em clínica médica e em seguida neurologia. E dentro da neurologia a gente acabou se apaixonando por uma área bem específica, né? Assim como todos os neurologistas que acabam cursando a área, acabam trilhando para um determinado caminho e talvez por viés do professor Maurício, do Hospital das Clínicas, da UFC, né? Hospital Walter Cantillo, universitário, e que ele fazia muita dor de cabeça, eu acabei me encantando um pouco com aquela área, né? Porque é uma doença do dia a dia, né? Assim, difícil alguém que não tenha tido dor de cabeça, ainda que exista alguns sortudos nisso, né? Verdade. E assim foi. E aí a gente acabou adentrando no Hospital Geral de Fortaleza, né? Hoje eu sou servidor no Hospital Geral de Fortaleza e a gente faz o ambulatório de cefaleias. A gente que eu digo, eu, o Dr. Mário, a Liane, né, Renata Carvalho. Então a gente tem um time assim de pessoas excepcionais que apostaram um dia em se preocupar com a dor de cabeça e tentar aliviar essa mazela que parece inocente, parece algo assim... Parece uma coisa banal, né? Banal e que infelizmente é extremamente silenciosa, assim como é, por exemplo, o diabetes. Ela vai te pegando e vagarosamente vai te incapacitando na tua vida social, na tua vida familiar, na tua vida pessoal, inclusive, né? E tendo um impacto enorme, inclusive no emocional, no humor, né? A gente vai falar alguma coisa mais para frente depois, sim. nesse sentido. Mas foi isso, é apaixonante. Eu estava lendo um artigo há algum tempo atrás, umas 2 semanas atrás, falando que é uma das principais causas de incapacitação mesmo no trabalho, né? Sim.
Para você ter uma ideia, a Organização Mundial de Saúde diz que em termos de doença, de acometimento, né, na população, só perde para cárie. Caramba. A doença seguinte é dor de cabeça, né? Que a gente vai trocar aqui para não estar falando em cefaleia, dor de cabeça. Então, o hospital onde o senhor trabalha é de referência nessa área também ou só na parte de AVC? Não. O Hospital Geral, o Serviço de Neurologia, ele é referência em várias áreas, né? Incluindo AVC, distúrbio de movimento, que aí inclui Parkinson, distúrbios cognitivos, como, por exemplo, Alzheimer, cefaleia, que aí é onde a gente atua, doenças neuromusculares, como é a ELA conhecido, né? Doenças neuromotoras, várias, né? Então, o time do Hospital Geral, assim, é um time pesado, sabe? Com pessoas compromissadas em entregar o melhor para o povo do SUS, né? Em especial. Legal, porque é um hospital público, né? É um hospital público. Pessoal que é um hospital público. Né? É um hospital público, é. Isso é muito legal, porque não é fácil, né? Você já está formado há quanto tempo, Neutro? Desculpa perguntar. Não, cara, eu me formei em 1999, né? Entrei na faculdade em 93, findei em 99 e de lá para cá estamos nessa luta aí. O que é que te fez fazer medicina? Sempre gostou dessa área de saúde e tal? Cara, confesso que não. A princípio eu não tinha aquele protótipo de que eu nasci, me desenvolvi, defini que ia ser médico, não. Por incrível que pareça, até início do segundo grau, eu não sabia o que queria da vida. Não sei se é até muito comum às vezes nessa época, né? Mas aí eu tinha uma prima que ela acabava estimulando a gente, não de forma direta, mas indireta, eu vendo a rotina dela, aquela coisa, sabe? Mas, bom, interessante esse estilo de vida, essa função nobre, né, de tentar amenizar a dor do outro, o sofrimento do outro. Eu disse, bom, acho que eu vou trilhar por aí. Mas, a princípio, eu queria engenharia civil. Não tem nada a ver. Assim, totalmente outra área. Disso, né? Eu assim, na verdade, eu não acredito que a gente tenha nascido, crescido e apostado em um caminho, e definido para um caminho específico. Eu acho que a gente tem habilidades inúmeras que a gente acaba não desenvolvendo, né? Não aflorando. Né? E aí, é aquela questão, é quase uma epigenética da coisa. A depender do meio ambiente, você acaba puxando para um lado ou para o outro, né? Talvez eu me desse bem ou não na engenharia civil. Mas abracei a medicina e não me arrependo jamais disso. Eu gosto muito do que faço e é maravilhoso. E a medicina, ela é quase um sacerdócio, né, Nilson? Porque é uma profissão que demanda muito da pessoa, né? Assim, muito, porque, claro, com qualquer profissão, né? Quando você se dedica, você tem que tentar entregar o melhor da sua profissão, como você bem faz na nutrição, você estuda direto, está vendo artigos, está tentando se atualizar, está tentando filtrar, né, as coisas que são importantes para o seu público, né? A gente da mesma forma. E isso não é fácil. Não é fácil, demanda tempo, demanda dedicação. Mas assim, cara, eu fui mordido, né, pelo bicho da neurologia. Não tem como. E você pelo da nutrição, não tem como. Né? É verdade. Quando a gente gosta e vai. Né? É isso mesmo. Cara, vamos então falar um pouquinho sobre essa questão da dor de cabeça. Vamos, esse termo cefaleia, ele diz respeito à dor de cabeça? É usado geral, em termos gerais? A cefaleia, na verdade, é um termo médico, né? Assim, que às vezes causa muita confusão, inclusive, porque às vezes a gente recebe o paciente e ele diz: doutor, às vezes eu tenho cefaleia, às vezes eu tenho dor de cabeça. Né? E às vezes eu tenho enxaquecas. Como é que é isso? Que confusão é essa? E eu gosto de começar falando um pouco disso porque é muito comum. É muito comum. Então, assim, cefaleia, na verdade, é um termo médico que se refere a inúmeros tipos de dores de cabeça. Né? A Sociedade Internacional de Cefaleia, ela cataloga aí mais de 200 tipos de dor de cabeça, para você ter uma ideia. Né? Nossa. Então, mas, claro, dos que a gente começa, daqueles tipos que são mais frequentes, né?
que são os que se destacam, nós temos a migrânia, ou a famosa enxaqueca, né? Nós temos a cefaleia tipo tensão, que são, na verdade, essas duas são as mais frequentes, e as cefaleias que, na verdade, das secundárias, a gente vai dizer porque é secundária, são as dores de cabeça associadas a quadros infecciosos ou virais, que são extremamente comuns, né? E na maioria das vezes, de aspecto benigno, que não preocupa, né? E outras vezes não, outras vezes são mais preocupantes, como, por exemplo, as meningites, etc. Então, cefaleia nada mais é do que isso, dores de cabeça, de uma forma geral, né? Quando você diz que eu tô com cefaleia, a gente fica só olhando assim, pô, mas peraí, calma, né? Que tipo de dor de cabeça, né? Entendi. Então requer um detalhamento do que está sendo dito, né? Para melhor conduzir, para melhor entender, diagnosticar e conduzir. Certo. E quais são assim, eu imagino que as causas de dores de cabeça sejam diversas, né? Então, quais são as mais comuns? O que é que a gente pode falar para o pessoal que está escutando a gente? Pronto. Isso é muito interessante, porque a gente está numa live e eu acho que a gente tem também essa missão de esclarecer quem está nos assistindo, no sentido de prestar algum serviço, de ajudar, né? Claro. Então, tentando ser assim bem simplista e didático, a gente tem as cefaleias primárias e as cefaleias secundárias. Cefaleias primárias, ou dores de cabeça, vamos apagar essa cefaleia, dores de cabeça primárias são aquelas dores em que a própria dor é a doença. Então, eu tenho várias dores de cabeça que se apresentam num formato diferente. E eu tenho mais dores de cabeça secundárias. Secundárias, como assim? Secundárias a algum distúrbio orgânico que levou à dor de cabeça, né? Exemplos de primárias, que eu acabei de falar, enxaqueca, cefaleia tipo tensão, cefaleia em salvas, que é uma das piores dores de cabeça que Pois é, existe no mundo, depois eu queria abrir né? um parênteses sobre a cefaleia em salvas, porque a Aliane me mostrou uns vídeos que eu fiquei, caramba, eu não acredito que existe isso. É desesperador. Eu queria Desesperador. depois. E teve É. uma seguidora, doutor Neuza, que me perguntou sobre uma enxaqueca desacoplada. Ou desacopladora. Não, eu não entendi a pergunta, eu não sei nem se existe isso, né? Ou se Se é uma ela denominação que de repente ela está usando para algo. Se ela estiver nos assistindo, se ela puder Pergunta aí. Se perguntar estiver assistindo, novamente, né? pergunta nós, hein? Justamente, E tem as cefaleias secundárias, aí, que é essa que eu falei, geralmente tem um distúrbio, né? Um exemplo clássico, por exemplo, cefaleias causadas por tumores, cefaleias causadas por ruptura de aneurisma, cefaleias causadas por meningite. Então, sempre vai ter um problema por trás disso, levando à dor de cabeça. Enquanto a dor de cabeça primária, na verdade, não existe nada de lesional por trás dela. Ela tem vida própria, é uma dor onde você não encontra um substrato doentio, digamos assim, né? Entendi. Então, quando o paciente apresenta, é importante que a gente se diferencie, e o olho da gente sempre é no sentido de tentar encontrar uma dor de cabeça secundária, já que eu sei que a primária é relativamente benigna, digamos assim, isso não minimiza a necessidade de tratá-las, mas eu não posso deixar passar uma dor de cabeça de um tumor, uma dor de cabeça de uma meningite, uma dor de cabeça de um aneurisma, entendeu? Entendi. Então, são pequenos detalhes assim que faz com que a gente fique atento, né? Esse é o básico, né? Assim, Claro. bem Então, eu acho que é mais interessante a gente conversar sobre as primárias, né? Já que as secundárias são derivadas de outras questões, né? Que eu acho que não vem muito ao caso, e eu até acredito que as primárias sejam as mais comuns. Com certeza. Né? Com certeza. São disparadamente as mais comuns. Ainda que o paciente que chega no consultório, ele tem medo de ter um tumor, tem medo de ter uma meningite, tem medo de ter um aneurisma, mas, por probabilidade, isso reduz bastante, porque as primárias são as dores de cabeça mais frequentes, né? Então, e dessas frequentes, talvez o protótipo, aquele tipo que leva o paciente à emergência, que leva o paciente a perder dia de trabalho, que faz com que o paciente fique incapacitado, que tira o paciente do sério, é a enxaqueca, ou migrânia, né? Então, a enxaqueca, e eu acredito que muita gente que está nos ouvindo tem, né, em especial pela prevalência maior no sexo feminino,
É aquela dor de Uhum. cabeça pulsátil, latejante, parece que vai estourar quando você faz algum esforço físico, né? Quando você corre mais, quando você quer subir uma escada, na atividade sexual, às vezes, né? E tem náuseas ou vômito, ou as duas coisas. Alguns pacientes chegam a melhorar depois da náusea, mas podem ter intolerância na ocasião da crise à luz, à claridade, ao barulho, a cheiros. Recentemente no meu Uhum. Instagram, eu fiz uma postagem perguntando aos meus seguidores e a quem pudesse me dizer quais eram o tipo de cheiro, né? Ou seja, a osmofobia, que é a intolerância ao cheiro. E, assim, só bateu no que a gente já sabia, né? Os cheiros de perfumes, em especial perfumes doces ou com essência mais cítrica, né? E algumas comidas específicas. Mas de cara, assim, disparadamente, perfume foi muito citado, né? Aham. E a dor de cabeça, geralmente, ela dura de 4 a 72 horas. Ela tem uma vida própria, também a enxaquecosa que a gente está falando, né? Tem um caráter, e eu queria enfatizar bastante essa questão, ela é uma doença genética. Ela é uma doença em que a paciente que tem, ela está desmodulada, portanto, os seus genes se expressando com a maior produção de mediadores inflamatórios, levando à dor. Né? Então, esse é um É. detalhe muito importante. Ah, mas não tem ninguém na minha família. Tá, tem. Talvez se expressou de forma leve, talvez nem tenha se expressado, mas às vezes tem um tio, entendeu? Então, Uhum. existe esse componente genético muito importante. E tem uma dor de cabeça que derruba a paciente, né? Aquele protótipo típico de eu tô com dor, vou pro quarto, quarto escuro, sem barulho, eu me tranco, não quero conversa com ninguém, e aí sai daquela tempestade negra e depois a pessoa retorna à vida. Né? Então Entendi. é muito incapacitante. Né? Entendi. Esse tipo de dor que é enxaqueca, né? Que é esse nome de migrânia, como é o nome do médico que não gosta desse nome migrânia que tem aí no HGF, é Doutor João José, ele brigou doutor muito José, tempo para né? tentar deixar o termo enxaqueca, porque Enxaqueca, né? é mais nosso, né? Mas Mas nosso, até né? Mas nosso. é mais Migrânia deve vir do inglês, né? Migraines, né? migraine, né? Né? Mas E, aí a Sociedade Brasileira de Cefaleia acabou adotando de fato a migrânia por ser mais universal, né? uhum, entendi. É. Eu tenho enxaqueca com essas características de fotofobia. E eu estava, nesse artigo que eu estava lendo, exatamente para poder entender um pouco mais essa questão, tem alguns sintomas que as pessoas chamam de pródromo, né? Que vem antes da enxaqueca, né? E Isso, muitos desses sintomas até acontecem antes e durante a enxaqueca também, né? isso. Fala um pouquinho sobre esses sintomas, doutor Edson. Olha, isso é assim, para quem tem, e mesmo para quem sofre há muito tempo, é uma novidade, né? Assim, porque é um conhecimento não tão recente, já se fala há alguns anos disso, mas na graça da população talvez esteja caindo agora. Então, assim, de 2 a 3 dias antes de você sentir a dor em si, você pode Uhum. já estar desenvolvendo alguns sintomas próprios da enxaqueca que está para chegar. Então, bocejo, aumento da frequência urinária, cansaço físico, sonolência, né? E tem um que chama muito a atenção, que é a avidez, irritabilidade, tá certo? E a avidez por doces. Então, Uhum. isso tudo está acontecendo lá no hipotálamo. O hipotálamo já ativa e faz com que o indivíduo desenvolva esses sintomas. Então, sem saber que ele está ali ávido por um carboidrato, porque está acontecendo já um processo no seu hipotálamo. Isso aí explica muitas vezes o porquê de um ou outro paciente achar que uma comida específica, como por exemplo, coitado do chocolate, ainda que tenha pessoa sensível à substância de chocolate, mas no geral, achar que o chocolate é desencadeador, é um gatilho para ou qualquer outra coisa que você come, né, nessa fase, porque você come, Entendi. daqui a 2, 3 dias, olha para trás, sentiu a dor, olha para trás e percebe foi aquela comida, aquilo que eu geri, né?
Claro que, por exemplo, a melancia, o trabalho do Silva Neto, do Piauí, professor de lá, mostrou que algumas comidas, em especial a melancia, ele conseguiu demonstrar isso, existem algumas substâncias que liberam óxido nítrico, e esse Uhum. óxido nítrico poderia Causar isso. desencadear dor de cabeça. Então, algumas pacientes têm também dor de cabeça específica por determinados alimentos. Agora, isso precisa ser levado em conta, né? Mas não tem que ser tomado como uma receita de bolo, né? Para todo mundo, né? É muito Entendi. pessoal. Entendi. Então, eu lembro que você fez uma enquete no seu Instagram sobre essa questão. Então, os mais comuns que eu vi lá foi chocolate, foi a questão da melancia que me chamou a atenção, É, né? Porque é. melancia é um troço tão inocente, né? Que quando você Pois pensa é, assim, só líquido, né? chocolate, você pensa assim num processado, uma coisa assim, mas melancia é uma coisa muito inocente, né? E aí, Isso. É assim, acontece, cara, não álcool, tem né? nem álcool, né? Então, a gente não, a gente precisa conhecer esses gatilhos alimentares importantes e saber se você tem sensibilidade, Sim, né? No vinho, por exemplo, que é famosérrimo, né, assim, por estar associado à enxaqueca, é um dióxido de enxofre, que é o SO2, que conserva o vinho. Mas não é todo mundo que tem sensibilidade. sim. Então É engraçado. eu tenho Não, enxaquecose de carteira. Toma sim. vinho, inclusive, Não é né? todo É, mundo e tem períodos e períodos. Já aconteceu de o mesmo vinho eu tomar um dia e não ter nada, e no outro dia, outra ocasião, o mesmo vinho, na primeira taça, eu já terminar a taça com dor de cabeça. é, é. Você tem que se conhecer. Essa acho que é uma É. grande dificuldade que a gente tem também com os pacientes, é isso. Por vezes eles procuram a gente, querem uma medicação milagrosa, Uhum. mas como se a gente fosse o responsável pelo seu tratamento. Não. 10% é gente, cara, 90% pacientes. Eles têm muita responsabilidade em várias coisas. E Sim, talvez a maior seja se conhecer. Conhecer seus gatilhos, conhecer o seu estilo de vida, conhecer aquela medicação que de fato funciona para suas crises. Né? Então, é uma parceria. É uma claro, parceria. claro. Não tem como ter uma receita de bolo para tratar um quadro de enxaqueca, ou a cefaleia tipo tensão, que é a segunda que a gente não conversou muito, que é até mais frequente do que a enxaqueca. Tensão por conta de músculo, essa coisa toda? É um componente, né? Cefaleia Certo. tipo tensão. Não necessariamente ela tem como desencadeador simplesmente o componente muscular, miofascial. Isso está envolvido. Né? Certo. Mas ainda que você não tenha, e ela pode surgir, né? Talvez uma das novidades recentes seja que o pericrânio, que é uma das membranas que envolve o crânio, né? Uhum. Ele acredita-se que poderia estar relacionada a esse voltório, como um dos desencadeadores da cefaleia tipo tensão. Né? Interessante. Tem muita teoria. Até hoje a gente não sabe objetivamente como se inicia a cefaleia tipo tensão. Né? A gente tem Entendi. murmurinhos, burbúrios assim de o que é que a gente tem que observar. Interessante. Eu tenho a enxaqueca que me acomete. Outrora eu pensava que tinha vários gatilhos, né? Me confundia bastante com relação aos gatilhos. Aí eu fui tentando eliminar e tentando reintroduzir, e fui vendo que a maioria deles era só coisa realmente que coincidia com a enxaqueca. Mas duas coisas na realidade se mostraram bem características da minha enxaqueca. Primeiro, muita luminosidade, né? Essa luminosidade fazia eu fazer esse movimento aqui e eu contraía muito essa região. E aí isso gerava uma enxaqueca. Então eu achava que o problema era o sol, comprava óculos escuros, não sei o quê, mas não era. A Uma partir do tensão momento que eu... localizada, né? Isso, é uma tensão Frontal. localizada. E a outra é minha cervical. Ou dormir de mau jeito, ou um exercício na academia que eu, putz, deu errado. Se eu sentir a minha cervical, isso aí é tipo assim, cara, toma um relaxante muscular, porque se tu não tomar, vai virar enxaqueca. Isso é uma característica que eu tenho, infelizmente. Eu É. percebo muito isso. Eu acho que a gente cuida muito pouco e olha muito pouco para a cervical, rapaz. A cervical, Hum, para quem tem dor, é assim, é até um órgão.
né? Eu considero assim uma estrutura que precisa ser olhada com mais carinho. Postura, dormida, sentar, né? Então, Sim. hoje o Não, e hoje celular com o causa celular, né, o tempo reflexão, todo olhando essa, justamente, né? isso. Então, a gente precisa olhar com mais carinho para essas estruturas, né? É verdade, é verdade. Né? Neudson, você falou que ela tem uma origem genética, mas assim, como a gente fala muito na nutrição, é que a genética ela carrega a arma, mas quem aperta o gatilho é a gente. Então Pronto. tem muitos fatores que a gente pode evitar para não ter, né? Eu imagino que o estilo de vida da pessoa influencia muito nessa questão, né? Cara, você fez uma pergunta, uma colocação que a gente se debruça muito, sabe? Eu acho que não está mais, eu acho que na minha concepção, e não está mais na hora de a gente acreditar que se trata dor de cabeça simplesmente com analgésico, com até profilático, sabe? Eu acho Uhum. que tem que ser tratada com profilático, tem que ser utilizado o analgésico quando preciso, mas você tem que cuidar da base. A base é fundamental, inclusive para que os profiláticos e o analgésico eles funcionem de forma mais adequada. Certo. Então, assim, é muito comum, por exemplo, eu recebo paciente, a mãe e a filha lá, poliqueixosa em relação à dor de cabeça, você olha para a mãe, não, eu tive quando eu era adolescente, ou eu tenho quando eu tive um problema, mas a genética não está aí, porque aquela é epigenética, pô, entendeu? É a forma como você encara vários fatores. É, assim, alguns quais são os principais, digamos assim, fatores a gente observar para tentar amenizar a dor de cabeça, ou pelo menos tentar favorecer uma melhor resposta no tratamento. Disparadamente. Disparadamente, tem alguns, 4, 5 eu vou citar agora. Mas disparadamente, número um é o estresse. Né? O estresse é um gatilho importantíssimo. Então, se você não adotar, mais uma vez o que eu te falei, você precisa se observar, precisa se conhecer. Se você, de fato, tem esse componente de estresse muito aflorado, cara, você precisa tomar medidas para lidar com isso, né? Então, sei lá, Terapia, meditação, meditação, atividade física, sim. né? Ou se saber encarar os problemas, criar a forma de saber lidar, já que por base o estresse é uma coisa fisiológica e até relativamente boa. Porém, quando ele Uhum. passa de um determinado nível, ele fica doentio. Então, às vezes, saber lidar com aquele problema, entender, aprender com o problema e criar métodos para saber lidar com eles é a chave da coisa, né? Várias coisas. Eu acho que uma das coisas hoje que a gente poderia investir muito e que infelizmente tem muitas dificuldades, mas que poderia mudar muito o rumo da enxaqueca quando o gatilho principal for o estresse ou a cefaleia de hipertensão, é a meditação, né? É o mindfulness, que são espécies de meditação de um formato um pouquinho diferente, né? É você se conhecer, é você tirar tempo para você, é você se priorizar, é você ter cuidado, ter mais carinho com o seu estilo de vida. Então, tudo isso é pleno, mas infelizmente na sociedade que a gente vive, que joga a gente para correr, para girar, para buscar, né? Às vezes se perde, a gente acaba entrando no automatismo desnecessário, mas cego. Que às vezes a gente está lá, no piloto automático, como se diz, né? E aí, Verdade. se eu não enxergar isso, por que eu vou disparar medidas anti-estresse? Eu não me considero estressado, ainda que eu seja. Então, Sim. também não é fácil. A É. alimentação, aí você, com propriedade, fala bem mais do que eu. Né? A alimentação ela é fundamental. Não adianta eu querer implementar um tratamento quando eu não tenho disciplina alguma, né? Uhum. Quando eu pinto e bordo, né? E é difícil, não dá, né? A gente sabe que na parte da nutrição tem suplementos ou componentes alimentares que podem ajudar bastante no tratamento, como é a questão do magnésio, coenzima Q10, riboflavina, né? E outras tantas substâncias. Então, saber lidar com isso também de uma forma saudável, né? É importante. Né? Sono. Você tem que dormir, rapaz. Um enxaquecoso,
o sofredor, aquele que tem sua vida impactada pela dor de cabeça, não pode privar sono. Tem que ter horário para deitar, horário para acordar. Higiene do sono. Tira celular, tira TV, ambiente adequado para dormir, né? Evitar refeições fartas à noite, né? Não é nem para comer à Sim. noite, né? Às vezes, né? É. Estômago cheio. Então, assim, isso também é importante, né? Não dá para abrir mão. Não dá para abrir mão. Outro item, assim, fundamental é o hábito disciplinar em relação à bebida, em relação ao tabaco, né? São Sim. quase assim, fundamentais, né? Não tem como a gente abrir mão disso. E uma que eu considero, na minha opinião, a maior praga, aquela que briga com a gente e que, assim, se eu pudesse, num passe de mágica, eliminar para ajudar todos os pacientes, seria o uso excessivo de analgésico. Pronto, esse é um ponto Né? que eu queria abordar contigo. Hoje em dia, as pessoas usam muito. É assim, não é nem um medicamento que você precise ir até o balcão para pegar com o farmacêutico, com o atendente, né? Você já Isso. entra na farmácia, ele está do lado do sabonete, do shampoo e da escova de dente. Deveria ter receita, viu, também. Não é? Porque é um uso indiscriminado. Para você ter uma ideia, Henrique, eu tenho um paciente com uso excessivo de analgésico que já perfurou o estômago. Sério? Paciente, sério, hepatite medicamentosa, né? Nossa. Paciente, tem só um, tem só um, transplante renal, provavelmente não está definido isso, mas acredita-se, ele usava diariamente, acho que era uns 4 a 5 anti-inflamatórios por dia, né? Ou seja, ele dava aí mais do que 150 comprimidos por mês. Cara novo, 38 anos, transplantado, provavelmente por uso excessivo de analgésico para dor de cabeça. Né? E não funciona. Não funciona. Se funcionar, funciona assim, momentaneamente. Né? O analgésico ele acaba te enganando. Ele te dá aquele alívio falso, te tira do aperreio, te tira da dor naquele momento, mas é um mau negócio. Você está comprando um alívio por 10 dores de cabeça lá na frente. Então é um negócio que não vale a pena. Né? Às vezes o E, paciente e- você diz, mas eu vou ficar com dor de cabeça, eu não vou usar analgésico. Mas aí é que tá. Quando você se percebe que está utilizando muito analgésico, esta é a hora de você procurar ajuda para fazer o outro tratamento, a profilaxia. Justamente para você não ter que recorrer. E, infelizmente, a Dorflex, Neosaldina, Cefalo, Cefalívio, Dipirona, é 2, 3 por dia, entendeu? E isso não é tratamento. Não se trata paciente com analgésico. O analgésico, ele pode ser usado, que aí fica a dica para os seus ouvintes, para quem está nos ouvindo, no máximo 2 a 3 vezes por semana, no máximo. Se você está tendo necessidade de utilizar mais do que isto, já está pelo menos há criando 3 meses, já tá necessitando, já está criando uma resistência, uma ou já resistência. está tendendo a cronificar a dor de cabeça. Porque o Isso não é pessoal precisa legal. entender que o analgésico ele age por inibição competitiva, né? Então eu tenho Isso, lá os canais que têm a recepção das substâncias que causam a dor, o analgésico vai lá e bloqueia, e esses canais ficam bloqueados, e ao ser bloqueados você não tem o estímulo que seria causado pelos transmissores. Só isso. que na medida em que o corpo é muito inteligente, né? É igual quando você começa a beber. Você começa a beber com uma cerveja, você já está bêbado. Daqui a pouco você tem que tomar 6, 7, 8, 10 cervejas para poder começar a sentir. O corpo é muito esperto. Se tem um troço lá bloqueando, ele vai ou produzir mais receptores ou vai enxurrar com mais transmissores. E Isso. aí você vai ficando cada vez mais resistente. Você usava um anador, não adianta mais, tem que usar dois, Pronto. porque senão não passa a dor, né? É a taquifilaxia, né? Você vai se tornando, digamos assim, resistente àquele efeito que lá no início era excelente, era satisfatório. Como os pacientes chegam, eu tomava isso aqui, lá no começo funcionava, já não está funcionando mais, né? Uhum. Mas é assim, infelizmente é assim. Por isso que a gente deixa o chamado. Tá usando analgésico em excesso, você está no caminho errado. Né? Você não vai, você vai viver aquele momento de alívio.
mas você vai comprar muita dor de cabeça, literalmente, lá na frente. É. Então, a saída não é o uso excessivo de analgésico, é o uso racional. Eles podem ser usados? Podem e devem. Eles têm uma função nobre. Agora, Claro. saber utilizá-los é o detalhe. Tem que ter Não, bastante cuidado. você deu aí exemplos de consequências graves, né? Um Sim, transplante renal, hepatite medicamentosa, que a gente sabe, né? Que acontece. Por exemplo, eu tive um amigo que, sei lá, 5, 10 anos atrás, ele teve dengue, e aí, por usar o Tilenol, né? Porque não pode usar o AS por conta da. E ele era alérgico à dipirona, então usou muito Tilenol e teve uma hepatite medicamentosa. Uma situação específica, porque acabou tendo que usar e tal. Mas você desenvolver isso pelo uso crônico de analgésico é grave. Porque sabe o que acontece, Nilson? Eu acho que as pessoas elas pensam assim: se está aqui para vender, não deve fazer mal, né? Posso usar, não tem problema. É igual sabonete, que eu posso tomar banho, não tem cara, problema. e é barato. Barato, Uma pois caixa é. de Dorflex aí da vida, macha, barato demais. É. E barato, e olha só, inicialmente é uma maravilha, resolve que é uma beleza. Então Sim. acaba conquistando o paciente. Eu É. tenho um remédio que funciona e barato, eu quero mais o quê? Por que é que eu vou atrás de Por que profilaxia? que Eu eu quero ir para vou. trás. Para quê? Eu perder tempo. Eu estou resolvendo agora, né? É. E Mas, aí, é, aí a gente tem consequência número um: eu não visito o médico. Porque estou resolvendo eu mesmo me automedicando. para Não quê? preciso ir ao médico, né? Para que Para ir ao quê? médico? Para quê? Consequência número dois: eu não descubro a causa. Porque se eu estou acabando com a dor, eu posso continuar comendo as minhas porcarias, eu posso continuar estressado, eu posso continuar sem dormir, porque qualquer coisa eu tomo um analgésico está resolvido. Aí você vê que é um ciclo vicioso que Isso, te leva para o buraco, né? literalmente. É assim, eu acho que é uma, assim, acho não, tenho certeza, é uma pandemia, né, do uso abusivo, excessivo de analgésico no nosso meio. E infelizmente a gente vê isso diariamente não, semanalmente lá no Hospital Geral de Fortaleza, no ambulatório de cefaleia, os pacientes se comportando dessa forma, de maneira abusiva, né? E, por outro lado, o sistema público também é muito cruel, porque não dispõe de algumas medicações que deveriam existir, inclusive até Uhum. já de baixo custo, mas dificilmente eles assim, estão trabalhando para que algumas medicações profiláticas cheguem até ao ambulatório de cefaleia, como é o caso, por exemplo, do topiramato, né, que hoje a gente tem no SUS disponível para epilepsia, mas infelizmente o SUS não libera para os pacientes enxaquecosos, né, que é uma medicação excelente com bons resultados, mas devagar se vai ao longe. É verdade, é verdade. Os principais tratamentos para enxaqueca do ponto de vista medicamentoso, o que é que se usa? O topiramato é um deles, que é o mais conhecido talvez, né? Henrique, assim, a gente tem uma gama bem ampla, sabe, de medicações. A gente tem as medicações tradicionais, aquelas que já existem há algum tempo e não foram desenvolvidas com o objetivo de trabalhar a enxaqueca, por exemplo, né? Vou utilizar a enxaqueca porque é bem mais comum. Elas foram pegas emprestadas de outras doenças, né? Por exemplo, o propanolol, que é um nível A de evidência, um excelente beta-bloqueador, excelente medicação, que era lá atrás, hoje já não é tanto A utilizado hipertensão, como hoje para não usa hipertensão, muito, não né? usa tanto, mas assim, foi emprestada, digamos assim, da cardiologia para tratar enxaqueca e de forma muito boa. Sei lá, o Depaquene, o Depakote, o ácido valproico, que é um antiepiléptico, também mostra resultados excelentes. O topiramato, que a gente acabou de conversar, que também é um anticonvulsivante, resultados fenomenais, assim, muito bons, né? A mitriptilina, que aí tem o Sim. SUS também, ou a nortriptilina, que é o Pameló, são antidepressivos, né? Que podem mostrar resultados muito bons também, a depender se você tem um tipo episódico ou crônico. Então, a gente tem essa gama tradicional mais antiga e temos umas mais atuais, digamos assim, orais, como a venlafaxina, que também é um dual, é um antidepressivo, a desvenlafaxina, que também pode ser utilizado. Agora, recentemente entrou no rol a duloxetina, 60 miligramas por dia, que também que também é um antidepressivo, né? O candesartan, que também é uma droga
antipertensiva está sendo utilizado atualmente, né? Então, tivemos alguma evolução, mas, na minha opinião, a maior evolução foi o desenvolvimento dos anticorpos monoclonais, que são drogas Uhum. ultramodernas, digamos assim. São injeções mensais ou trimestrais que se mostraram extremamente eficazes para alguns pacientes, inclusive para alguns pacientes resistentes, e que mudou um pouco a história dos pacientes resistentes no tratamento, né? Não são drogas 100% também. Claro. 10% dos pacientes não respondem coisa alguma. Mas eu tenho pelo menos aí 60% a 70% dos pacientes respondem pelo menos 50% na redução da frequência e da intensidade. Então é uma nova era. Os resultados são muito bons. A gente tem seguramente mais de 150 pacientes utilizando. E aí no nosso consultório a gente vê isso, a gente vê essa resposta, né? Agora, infelizmente, a incompatibilidade se dá no custo Sim. da medicação, na aquisição, que não são drogas baratas, mas aí é muito subjetivo, né? O que é barato, né? E o que é caro, né? E se você está tendo um impacto funcional importante, se você está deixando de trabalhar, se você está deixando de ter uma vida, às vezes esse impacto financeiro acaba sendo um pouco amenizado, e aparecendo o resultado de fato e você voltando às suas atividades, né? É. E hoje também temos, que também não é tão divulgado assim, que é um tratamento adjuvante, são bloqueios específicos de nervos, né? Relativamente Uhum. mais simples, a gente faz também no ambulatório de cefaleia do Hospital Geral de Fortaleza. Ajuda bastante, principalmente diante do fato de a gente não ter drogas profiláticas assim, de forma mais ampla. Os bloqueios, eles vêm ajudar bastante, né? E toxina botulínica para os pacientes perfil crônico, que é aqueles pacientes que têm mais de 15 dias por mês, a mínimo 3 meses. Então, isso assim, do ponto de vista farmacológico, né? Mas eu insisto, eu pelo menos eu sou adepto do casamento entre a intervenção farmacológica e a não farmacológica. Eu só acredito nessas duas coisas, Eu penso sabe? exatamente da mesma forma. Importante. Porque assim, a gente vai ter uma escala de cinza, vamos dizer assim. A gente vai ter desde aquela pessoa que vai fazer todas as mudanças no estilo de vida dela e não vai resolver a enxaqueca e vai ter que ter uma medicaçãozinha, até aquela outra que vai fazer modificações, vai usar o medicamento, mas vai começar a fazer as modificações no estilo de vida, vai melhorando, e daqui a pouco ela pode deixar até de usar o medicamento e ficar só com as modificações. Que é uma coisa que você falou muito interessante, que de repente até uma linha de pesquisa, não sei se já existe, muitas das drogas que o senhor citou são drogas antiepiléticas. E a gente sabe, por exemplo, que uma dieta cetogênica é usada, foi inicialmente usada como uma dieta para epilepsia. Né? Então, quer Sim, dizer, sim, a gente sim. já casa duas coisas aí. Olha, se eu uso um antiepilético para enxaqueca, talvez uma dieta cetogênica me ajude também. Então, é aquela história, a gente tem que juntar as duas coisas. Eu vejo muito hoje, sabe, Edson, as pessoas demonizando os medicamentos de tal forma, não, eu não tomo remédio de nenhuma forma. Eu acho assim, eu acho que a gente tem que pensar que nós não somos homens das cavernas. Nós podemos até ter vindo das cavernas, mas não faz sentido eu negar a tecnologia que nós temos hoje. Se eu tenho uma tecnologia que pode me melhorar a minha qualidade de vida, por que não usar essa tecnologia para melhorar a minha qualidade de vida enquanto eu resolvo a base do problema? Sim, Por sim, sim. exemplo, eu tô obeso e diabético e com crises recorrentes de enxaqueca por conta da minha alimentação e por conta de falta de sono, por exemplo. Né? Sei, Por sei. que não eu começar a me consultar lá com o Dr. Neudson, com a Liane, e começar um tratamento para diminuir, mas ao mesmo tempo, e aí é onde eu acho muito importante essa conscientização dos profissionais de saúde, de dizer, cara, você tem que fazer, não adianta você ficar só usando esse medicamento, você tem que fazer mudanças no seu estilo de vida. Você está dormindo pouco, você está se alimentando mal, procura um nutricionista, né? Então, fazer as duas coisas de modo que a pessoa possa gradativamente diminuir a dose do medicamento, né? Sim, E sim. melhorando o estilo de vida, porque ela só vai ganhar, porque ela resolve a obesidade, o diabetes, por exemplo, e passa a dormir melhor.
Aí ela resolve a enxaqueca, ela melhora a vida sexual, ela, sabe? Ela começa a conviver mais tempo com os filhos, daqui a pouco está convivendo com os netos. É uma melhora por completo, né? Sim, sim. Então tem que pensar assim. Eu acho que Claro. esse é o ideal. Eu costumo, pelo menos, orientar meus pacientes a cumprir aqueles pilares da modificação do estilo de vida. Então, atividade física enche o saco, né? Atividade física é bom para tudo, rapaz. Apesar de existir uma resistência na prática, mas melhora imensamente. Inclusive, a própria a cefaleia de hipertensão ajuda bastante, a própria enxaqueca com um treino intervalado, já tem evidências de que pode contribuir bastante, né? Alimentação adequada, sono adequado, relacionamentos sociais positivos, né? Socialização, não só para esse aspecto, para vários aspectos. Então, a gente sempre acaba fazendo essa orientação justamente por isso, porque a base precisa estar arrumada, né? Eu preciso estar contribuindo para menos agravo de outras patologias. Então, é fundamental, assim. Né? E essa lida, essa coisa de mexer com dor de cabeça, ela é muito empolgante, ela é muito frustrante na medida em que você, às vezes, no serviço público, por exemplo, é muito frustrante, porque você não consegue ajudar e nem tem apoio, às vezes, da multidisciplinaridade que a gente deveria ter. Né? Mas no que a gente pode contribuir, já é muito importante para o paciente. Né? Tem muito Com disso. certeza. Muito bom. Tem umas perguntinhas aqui, Neilson. A Pois não. Isabela perguntou o seguinte: tem alguma experiência com intoxicação por mercúrio das amálgamas dentárias como causa de cefaleia crônica? Por conta das obturações? Você tem alguma notícia disso? Isabela, não tenho, Isabela. Assim, não tá. Você tem na classificação internacional de cefaleia, você tem um subtipo desse. Mas especificamente por amálgama, eu não sei. Assim, não sei te dizer, sinceramente. Eu não sei o quanto que de partícula absorvível, É né? suficiente. Se é suficiente, né? Mas existe sim a cefaleia por intoxicação por mercúrio, né? Mas Interessante. na odonto em si, assim, não sei. Não tenho essa informação. Não pego pacientes, eu se pego, passo batido no consultório. Tá? Mas não me A, veio essa busca a a princípio. gente sabe que o amálgama ele é tóxico, tanto é que não é mais usado hoje, né? É, Hoje se usa aquelas resinas. Mas é um ponto é, interessante. Eu claro, recentemente descobri que ele é vou tão dar uma olhada. tóxico que até para quem tem o amálgama e vai retirar, o próprio dentista tem que ser num ambiente específico, ele tem que estar protegido para ele não aspirar o mercúrio. Tamanho é a toxicidade de você estar com isso na boca. Já pensou um negócio desse? Não é? Tem que se pensar em colocar, né? Inclusive. Pois é. A Helena Mas perguntou, pergunta excelente. a Helena perguntou se a amitriptilina por uso prolongado pode causar dependência. Não, a amitriptilina não é uma droga que causa dependência, né? A amitriptilina ela é um excelente nível B de evidência para eficácia, assim, ela é muito boa, é aquele verdadeiro bom e barato, né? Um custo bem abaixo, tem no SUS inclusive, mas se você vai comprar na farmácia é um custo acessível, os resultados são bons. O que se torna meio chato às vezes é se você não se adapta à medicação em função de alguns efeitos colaterais que podem surgir, como, por exemplo, aumento do apetite, né? Em consequência disso, ganho de peso, sedação, sonolência, lentificação do raciocínio, né? Que às vezes acontece inicialmente e depois cessa, né? Mas alguns pacientes acham muito ruim e acabam não mantendo. Boca seca, pele seca, retenção urinária, constipação. Então, são os efeitos colaterais assim, bem frequentes, inclusive na prática. Mas uma vez que o paciente toma e não refere nada disso, é uma excelente droga, unindo benefício e custo. Né? Interessante, interessante. Muito Doutor boa. Neudson, qual é hoje... você tem enxaqueca? Pergunta Tem- interessante, né? Tenho, tenho. Mas a minha enxaqueca é episódica, é 2, talvez 3 no ano, né? Ah, É certo. bem Você esporádica, acha que é bem desencadeada tranquila. por estresse, no seu caso? Cara, a minha eu acredito que não. A minha simplesmente aparece.
assim, independente de qualquer coisa. Mas Você não assim, conseguiu relacionar ainda. porque a frequência é tão baixa que eu acabo não É. criando uma rotina. Mas eu acredito que é mais no sono inadequado, no sono fragmentado, na privação do sono, sabe? Hum, Às vezes eu não durmo direito, fica aquele dia mais ressaqueado, aquela coisa mais sei. pesada, e acaba acordando, desencadeando, né? Uhum. Nelson, fala um pouquinho sobre a cefaleia em salvas, sobre essa que é, pelo que eu vi, a pior de todas, né? Cara, você fala em salvas, é assim. Pra você ter uma ideia, ela é conhecida como cefaleia suicida. Também Nossa. conhecida como cefaleia suicida, porque a dor é tão violenta, geralmente é uma dor que pega parte do olho, a órbita, se irradia um pouco para o crânio, pode ir para a região nucal, mas normalmente ela é posicionada aqui nessa região. O olho avermelha, o branco do olho avermelha, como se tivesse uma conjuntivite. Você lacrimeja como se estivesse chorando sem estar. Coriza como se estivesse gripado sem estar. Às vezes entope o nariz sem motivo Cara, que aparente, coisa. né? Às vezes sua só uma hemiface. Às vezes o olho baixa, que a gente chama de ptose, baixa em função da dor. Né? Então é uma dor de cabeça de intensidade máxima. Né? Ela inicia já rápido, você tem que estar de prontidão para abortar. É uma dor de cabeça desesperadora, ela te deixa inquieto, você não consegue ficar quieto. Não adianta ir para emergência, porque chegando lá os analgésicos corriqueiros, rotineiros, eles não funcionam adequadamente, né? E funciona quando o colega acaba tendo visto alguns casos e mais atento, oxigênio. Pode funcionar, Interessante. pode Interessante. funcionar. Uma máscarazinha, um reservatório, máscara fechada, 15 litros de oxigênio, deixa ali 20 minutos, 30 minutos, costuma ceder. Costuma, é a única coisa em emergência que dá um alívio, né? Então, na maior parte, Analgésico não resolve. não adianta. E até tem, não. Se você, na emergência, não. Quase nada funciona, né? Em casa, não. Você tem injetáveis específicos, como é o sumatriptano, né? Você tem bombinhas nasais, também Uhum. sumatriptano, que aí, uma vez que você já sabe que tem, já está naquele período de salvas, você já utiliza e consegue amenizar a situação. Mas é desesperador. Felizmente, é uma dor de cabeça rara. Apesar disso, a gente tem deve estar atualmente com um pouco mais de 30 casos no Hospital Geral, né? Mas eu acho que é o protótipo do sofrimento, acho não, é o protótipo do sofrimento da dor de cabeça, sofrimento máximo. E aí fica inclusive de alerta aí para o seu público que está nos ouvindo, se você tem uma dor de cabeça desse tipo, desesperadora, extremamente intensa, com essas características de avermelhar o olho, de lacrimejar em excesso, geralmente sempre de um lado só, toda a vida de um lado só, né? Tenta procurar a gente, porque a gente sempre acaba acolhendo esses casos mais raros, já que o sofrimento é muito, muito importante, a gente acaba priorizando, né? Uhum. Não merece ficar sem ser visto, né? Enfim, não dá. Tem uma enxaqueca que vem por conta de menstruação também, né? Tem. A enxaqueca perimenstrual, que a gente chama, né? Geralmente tem. A gente classifica em dois tipos: aquela enxaqueca relacionada exclusivamente ao período menstrual, né? Ou seja, a mulher geralmente ela, entre uma menstruação e outra, ela fica bem, não tem dor de cabeça. E tem aquela a relacionada à menstruação, que é a dor de cabeça que aparece no período menstrual e também no período intermenstrual, né? Essa também é uma dor de cabeça extremamente chata. Muito chata. As mulheres que estão nos ouvindo sabem o que eu estou dizendo, porque ela tem uma certa refratariedade nos tratamentos, Hum, né? Assim, não há, até hoje, não há um consenso objetivo de como a gente trate essas dores de cabeça, né? Há práticas de rotina, né, que são a chamada mini profilaxia, em que a gente utiliza anti-inflamatórios, algumas estratégias que a gente utiliza triptanos também, mas não é consensual. Você geralmente faz uma profilaxia
não toma diariamente e toma só naquele período menstrual para que você tenha um resultado melhor. Isso funciona, né? Mas passou aquele período menstrual, você suspendeu, é possível que você volte a ter dor de cabeça. Isso se dá pela queda de estrogênio, que é uma das teorias em que o estrógeno, que a mulher só menstrua porque o estrógeno cai. Então, Sim. na hora que vai caindo o estrógeno, algumas têm uma sensibilidade maior a essa queda e a dor de cabeça ela se instala. Então, às vezes, utilizar de progestágenos, de DIU, né, de progestágeno, pode melhorar essa oscilação, pode reduzir a sensibilidade maior à queda e dar algum conforto. Mas, ao mesmo tempo, pode piorar em algumas delas. Né? Daí, então, É uma coisa totalmente sem padrão, né? não há um padrão assim formal, objetivo, né? Entendi. Olha aí, ó. E elogiando aqui a Elaine. Sou paciente Dr. Neudis, ele é o melhor. Minha enxaqueca melhorou muito. Olha. A Elaine Elaine Gelinha? Elaine. Aqui tem Elaine Goldar. Não, é isso aí, Elaine. Abraço, Elaine, não sei quem é. Aí é de carteirinha, cliente de carteirinha, não vale não. Doutor Neudis, qual é a sua estratégia pessoal para ter um estilo de vida saudável? Porque, assim, a gente esteve lá em Santos, você é um garotão, né? Rapaz, tudo olhe, mais. a gente orienta muito, mas quando passa pra gente, né, a gente sente essa dificuldade também, não é fácil não, né? Mas eu tento sempre que posso, né? Cuidado na alimentação, na atividade física, né? A minha meta é pelo menos 3 vezes por semana, mas essa vida louca da gente acaba não dando chance, mas ainda que a gente tem que se esforçar, porque tem que ser a base, né? Você tem que priorizar isso, né? Eu não acredito muito nessa questão de não ter tempo. Não acredito, não bate muito não. Eu acho que a gente tem que trabalhar uma base boa, né? Medito, né? Tento meditar 2, 3 vezes por semana, pelo menos. É excelente, eu adoro, eu indico, sabe? Assim, eu acho que faz muita diferença. Você consegue se enxergar melhor, você consegue se conhecer melhor, você consegue não conflituar com alguns problemas próprios, inclusive, que eu estou falando, a própria dor de cabeça. Sim. Então, isso já ajuda bastante, né? Não tem como. Muito bom, muito bom. Doutor Neudis, eu não vou, sei que você está de férias, eu não vou lhe segurar aqui até meia-noite, não. Não, fica à vontade. Mas me fala, para a gente poder encerrar, deixa uma mensagem aí pro pessoal. Assim, eu como nerd assumido de carteirinha, eu sempre, ao final de toda live, eu peço a indicação de um livro, porque aí eu vou construindo aí uma lista interminável de livros para ler. Pronto. Então, não precisa ser, né, obrigatoriamente da área, pode ser um livro que marcou você, o que é que você recomendaria pra gente? Eu prefiro até que não seja da área, né? Sim. Cara, assim, eu lembro, assim, quando você pergunta qual o livro que marcou, é um livro que, assim, é muito conhecido, mas me fez arrepiar a pele quando eu, abrindo a capa e lendo a primeira página do livro lá, eu disse, puta que pariu, cara, eu vou ler isso aqui, né? Que dizia mais ou menos assim: ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico essas memórias póstumas, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis. Que legal. Eu acho que foi um livro assim que eu disse, cara, como é que pode um autor defunto tá falando com a gente, né? Te jogando, te puxando para dentro do livro. E esse livro eu nunca esqueci, porque durante toda a leitura ele não te deixava quieto, né? Ele te instigava, ele te empurrava. Porra, mas eu não via isso em outros livros, né? Assim, porra, mas interessantíssimo isso aí. Então, isso é ainda na época de vestibular, na época, né? Isso, sim. É um livro hoje muito usado no Enem, essas coisas. Isso. E atualmente, eu estou até aqui com ele, que é um livro do Gary Keller, que é um livro relativamente simples, mas e até óbvio, sabe? Que é a única coisa, né? Esse livro aqui, ele cita mais ou menos a prioridade que você tem que dar para determinados projetos na sua vida, sabe? Então,
E já em função dessa sociedade, de muita informação, de você estar querendo abarcar tantas coisas na sua vida, faz isso, faz aquilo, cobre aquilo outro, Uhum. fica uma loucura, cara. Então, esse livro, ele traz mais ou menos a ideia de que você precisa focar, né? Que você precisa ver o que de fato é importante na tua vida, qual é o projeto que você quer para a sua vida, eleger um projeto e pegar toda a sua energia naquele projeto, sem ser dispersado por mini projetos, por ideias paralelas que acabam, de forma às vezes até automática, surgindo e te desviando do foco. É mais ou Sim. menos essa ideia. Então, foi um livro que, assim, pô, é como se, na época que eu li, a gente estava mais no piloto automático. Para, eu sei que é isso, eu sei que é óbvio, mas de fato isso não está me construindo. Tem muita coisa que a gente precisa focar, né? Então ele te puxa. E eu gostei na época, acho que uns 3 anos que eu li, 4 anos, e acho que me construiu bastante, assim, algumas ideias, né? Eu gosto Legal. desses livros meio estimuladores, digamos assim, ou autoajuda que se chama, né? Uhum. Mas eu Legal. acho que as ideias são coerentes, assim. Eu acho que bate com a vida atribulada que a gente tem, com aquela Uhum. coisa, às vezes não se olhar Muitas coisas chamando a muitas atenção, coisas, né? E a muitas gente não coisas. consegue focar numa coisa só. Mas eu Muito queria bom. lhe perguntar uma coisa, agora é minha vez. Pergunte. Como é que a nutrição vê a dor de cabeça? Como é que você pode nos ajudar nessa missão que não é tão fácil? Cara, Na sua linha. essa é uma pergunta muito interessante e eu tenho estudado bastante, inclusive aquele livro que eu mandei no WhatsApp, o Brain Energy, eu comecei a Uhum. ler hoje. Aquele livro é de um psiquiatra que tem um trabalho muito bom tratando pessoas com distúrbios psiquiátricos através de dieta cetogênica. E, coincidentemente, ele fala no começo do livro que muitas das drogas utilizadas na psiquiatria são drogas antiepiléticas. Foi o que chamou a atenção dele Sei, para, que você de colocou, repente, né? trabalhar a dieta cetogênica. E me chamou a atenção quando você falou a mesma coisa em relação à enxaqueca. Eu tenho um paciente enxaquecoso, indicação inclusive da Aliane, que está resolvendo, não está resolvendo o problema de enxaqueca dele, mas diminuiu bastante a dose do topiramab. E é interessante o seguinte, ele está comigo há 4 meses. Os primeiros 2 meses, ele teve um resultado fantástico de perda de peso, de melhoria da alimentação, e a enxaqueca diminuiu de intensidade. Joia. Aí, os últimos 2 meses, por estresse, por várias outras coisas, atribulações, ele deu uma deslizada na alimentação, não perdeu peso, mas também não recuperou. Mas o que aconteceu com a enxaqueca? Aumentou de intensidade. Então, quer dizer, tem um fator nessa questão, né? Então, assim, na minha visão, Nilson, eu acho que a primeira coisa que precisa ser feita do ponto de vista alimentar é retirada ou diminuição bem agressiva dos ultraprocessados. Infelizmente, hoje, Não a ajuda em grande nada, maioria... né? É, Cara, é. além de serem produtos que são muito baratos, né? As pessoas estão... Você chega no supermercado, você compra biscoito recheado de R$ 2, né? Isso. Então, além disso, ainda tem o outro lado, que é o estímulo a esse tipo de produto É o seu por conta de... Doflex, né? É, É, exato, mais ou menos exato. isso. É. Porque assim, você pensa assim, ah, mas eu tô com fome. Por que gastar X reais numa coisa saudável se eu posso gastar X dividido por 5 nesse biscoito recheado? Aí é a mesma coisa. Você mata a fome agora, mas você cria um problema lá na frente, Isso. Aí né? E paga é a exatamente conta vai isso que a chegar, gente... né? A conta chega. A conta chega. E é o que a Vai. gente vê hoje na sociedade. A gente não... Cada vez mais cedo, né, em termos de idade, nós estamos vendo pessoas com diabetes, com hipertensão, né? Crianças com obesidade já tendo diabetes tipo 2. Uma doença que até o começo do século passado era desconhecida. Até o meio do século passado, sei lá, década de 80, melhor dizendo, era uma doença que só acometia pessoas mais velhas, porque vai acumulando, né, ao longo do Sei, tempo. E hoje você está vendo adolescentes de 13 anos com diabetes tipo 2. Né? sei. Então, quer É. dizer, o ultraprocessado ele realmente é um problema bem sério. E eu acredito que tem um fator muito importante aí na questão das dores de cabeça.
Eu vejo isso em mim, agora extrapolando, né? Eu vejo isso em mim. Quando a minha alimentação, por algum motivo, uma viagem, ou até mesmo aqui em Fortaleza, ela dá uma desregrada, eu percebo queda de energia, eu percebo piora na qualidade do sono. Ela pode até não agir, Neudson, diretamente na enxaqueca. Mas o fato de eu ter menos energia, aí me dá preguiça de ir para academia, aí eu tenho um sono de pior qualidade. Então, você junta esses fatores, afeta invariavelmente se acaba afetando, né, Sim, a sim, questão da sim. cefaleia. Claro, claro. Excelente. Beleza. Muito Meu bom. amigo, muito obrigado por ter aceitado o convite. Foi absolutamente Ah, maravilhoso. Tá prazer, certo? cara. Prazer participar aí com você. Próximo E, convite agora é para a gente se encontrar para tomar aquele vinho num opa, restaurante aqui em Fortaleza, né? opa. Aí você me convenceu já, assim, né? Um convite desse aí, não tem. Vamos combinar um encontro de casais. Pronto, joia. Obrigado, Show de Henrique, aí bola. pela oportunidade. E dizer que o Hospital Geral de Fortaleza está aberto. Nosso ambulatório de cefaleia é um ambulatório forte, com pessoas compromissadas, com pessoas que gostam de tratar isso, né? E fica aberto, né? Às vezes o link para chegar até lá não é complicado, é um pouco complicado, aliás, né, pelo sistema público, mas uma vez você participando do nosso ambulatório, com certeza vai melhorar a sua qualidade de vida. Tá Show de bom? bola. Muito obrigado, meu amigo. Uma boa noite para ti, hein? Valeu, cara. Bom Abraço. Até restante de mais. férias. Tchau, Tchau. tchau. Tudo de bom, cara.